já viram na internet uma entrevista do Ricardo Darín, famosíssimo ator argentino, uma entrevista que aí foi muito comentada, muita gente assistiu, já faz algum tempo, não acredito que você viu, ele dando uma entrevista para um jornalista americano, e o jornalista, assim, o senhor pretende ir para fazer uma carreira que, né, agora que o senhor é conhecido mundialmente pelos filmes argentinos, chegar a Hollywood, fazer filmes em Hollywood? Ele disse, não. Aí o jornalista ficou assim, né, desconcertado, como, né? Mas o senhor não quer morar em Hollywood, fazer parte, né, do suprassumo do cinema? Afinal de contas, o senhor tem todas as qualidades para tal. Ele disse, não. Não. Aí o jornalista não sabia o que fazer com aquela resposta. E aí o Darín percebeu que aquele não muito seco. Então o Darín continuou e explicou, mas não adiantou nada, porque o jornalista continuou achando que aquilo era um absurdo. Falou, olha, eu já tenho o suficiente para viver. Eu tenho uma casa com água, com chuveiro que tem água quente. Já tá muito bom. É claro que o Darín não tem só isso, né? Ele tem uma baita de uma mansão, mas enfim, né? O que ele quis dizer, e depois ele disse mesmo, eu não posso ir para Hollywood e fazer um filme numa língua que não é a minha. Como que eu faria um filme numa língua que não é a minha? Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante, porque ainda tem gente que não entendeu o que é você estar diante de um público para contar uma história. Isso aí é uma coisa... Não existe uma pessoa bilíngue. Não existe isso. Uma pessoa tem uma única língua. A língua mãe. A língua que foi ensinada em casa, com a mãe, com a família. A língua mais falada ali. Todos os sentimentos que você tem dependem desta língua. A frase do Wittgenstein, que muita gente cita, mas nem sempre entende em que dimensão que ela está, qual o percurso filosófico que ela pertence, né? Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Isso é uma frase que tem uma profundidade que às vezes é até maior do que a própria corrente filosófica a qual o Wittgenstein está instaurado, porque ela vai para o âmbito de uma filosofia de vida. Os limites da linguagem são os limites do meu mundo. Tem muita gente que fala, não, eu aprendo uma língua e aprendo a cultura junto com a língua. Entendeu? É que uma língua, quando você tem mais ou menos uns 2, 3, 4, 5 anos, você já se tornou expert nesta língua. Nenhuma outra pessoa que tenha uma outra língua e que estude a sua vai conseguir chegar no nível que você tem aos 5 anos de idade. Porque você já incorporou o mundo
limitado por aqueles limites. Eu vou falar de uma maneira que vai ser fácil de você entender. Os seus sentimentos já estão, todos eles, tramados e confeccionados. Uma língua não se troca. Não existe isso que nós imaginamos que exista, que é o dicionário. O dicionário de tradução não existe. O que o Quine, um filósofo da linguagem muito conhecido, dizia, né? Não existe a tradução. A palavra tradução é uma palavra que a gente usa dentro da convenção, mas nós não somos capazes de verter uma linguagem na outra. O que a gente é capaz de fazer é aproximações de uma linguagem com a outra e achar que por conta do entendimento havido, por conta das pessoas trabalharem juntas, fazerem coisas juntas a partir da troca linguística, então se falou a mesma coisa. Mas não se falou a mesma coisa. Aliás, não tem nem como provar que você falou a mesma coisa. É muito fácil perceber isso quando você fica diante de palavras que geram a dúvida sobre o outro, sobre se aquele que fala outra língua realmente está dentro do seu espírito, né? Uma das palavras mais comentadas a respeito disso é a nossa palavra saudade, que os americanos e os ingleses não têm. Eles falam I miss you. E a gente fica em dúvidas. Será que ele está tendo saudade? E eles, às vezes, nos dão a entender que não estão sentindo saudades, porque as expressões do rosto, as formas das lágrimas, nos deixam com uma sensação de que há algo intransponível, embora a gente possa se entender no sentido de trabalhar junto, inclusive de construir uma vida em comum, casar, amar, né? Então, não é possível que o Darim possa interpretar alguém que não aquele argentino que ele interpreta. Você pode dizer, bom, então ele não é um bom ator. Ele não quer ser um bom ator nesse sentido do cara que vai para o Japão, vai para Hollywood, vai para qualquer lugar e interpreta papéis. Ele não quer ser isso, porque ele acredita que isso não é ser um bom ator, porque ele acredita que isso é impossível. Ele não é alguém que é o Antônio Bandeiras, né? Que precisou sair do mundo latino para ir para Hollywood. Ele não é. Ele é um cara que tem uma compreensão enorme sobre esta frase do Wittgenstein. E é esta frase do Wittgenstein que está posta em todo este drama que a imprensa brasileira está fazendo sobre a Fernandinha ser ou não ser eleita vencedora de algum Oscar nos Estados Unidos. É um erro tremendo, gente. Não se perceber a carreira do Darim, não se perceber o que foi feito no cinema argentino, não perceber o que se foi feito na educação argentina para se produzir aquele cinema, e o que o Darim falou. Não se leva em consideração nada disso,
E a gente continua lá naquele episódio da Marta Rocha. Naquele distante episódio da Marta Rocha. Ah, ela era para ser a mulher mais linda do mundo e não foi. Porque faltou meio centímetro, 1 centímetro no quadril, ou porque passou 1 centímetro, né? Ela não tinha todas as medidas da Miss Mundo ou Miss Universo. E aí o Brasil não ganhou. Aí o Brasil não ganhou, não teve. E quando se começa essa história do Oscar, o chamado Oscar brasileiro, é alguma coisa que me faz voltar toda aquela conversa, né, da Marta Rocha, sabe? Claro, eu não estou chegando a comparar com outras coisas ditas brasileiras, que aí o ridículo, né, o astronauta brasileiro, isso aí, obviamente, né, não é culpa do Lula que deu dinheiro para esse cara ser o astronauta brasileiro, quando na verdade ele nunca passou de um vendedor de travesseiro. Agora, veja, o que eu quero dizer é que um filme não tem nada a ver com o astronauta brasileiro, o Oscar brasileiro. Precisamos ter um Oscar. Não, nós não precisamos ter um Oscar. Você imagina só. O drama apresentado pelo filme da Fernandinha é um drama local. Se você imaginar a quantidade de filmes estrangeiros que já passaram por tudo quanto é lugar sobre um desaparecido político, só nisso você já começa a falar, pera. É difícil. É um mercado difícil, porque é um drama cuja originalidade deixa a desejar. Então aí já tem um impedimento. Mas o impedimento maior não é esse. O impedimento maior é de hegemonia cultural. Se o espanhol, que é falado nos Estados Unidos, até pouco tempo os Estados Unidos não tinham língua oficial, né? Podia ser qualquer língua, inclusive o espanhol concorria. Se o espanhol que está presente há tantos anos, se o espanhol que às vezes faz papel de segunda língua ali no meio da família, para alguns locais, tem uma dificuldade imensa, gente. Você imagina o português. Um filme em português. Que mundo você está querendo transferir para Hollywood? Que mundo você está querendo transferir para Hollywood? É muito difícil esse mundo do falar o português. 500 anos de capitalismo, com uma universalização do dólar e do inglês, são barreiras que se acrescentam a uma barreira detectada pelo Wittgenstein, que é uma barreira inerente à própria vida, que é os limites da minha linguagem, são os limites que são postos para o mundo. Além disso, né, além deste dado do Wittgenstein, tem o dado da modernidade. Na modernidade, a língua portuguesa não avançou. E depois, quando o dólar avançou e o mundo anglo-americano avançou, aí, meu amigo, as coisas ficaram dificílimas. Dificílimas. Então não é uma coisa que a gente deveria ter como parâmetro. Não é um jogo que a gente deveria jogar. A gente jamais deveria mensurar a arte brasileira, o cinema brasileiro, por Hollywood. Jamais. Isso é um erro, mas um erro tão grande e cria no ambiente teatral, no ambiente da dramaturgia brasileira. A dramaticidade é bom, né?
nesse caso, da dramaturgia brasileira, cria um ambiente de angústia, de síndrome de vira-lata, do tipo assim, se nunca tivermos, então a arte nossa não tem como se apresentar para nós mesmos. Mentira! O brasileiro gosta de se ver no cinema, gosta dos artistas, os nossos filmes, mesmo quando não são muito bem feitos, são assistidíssimos para o nosso público. Isso deveria trazer um orgulho imenso. Não traz. Tem que ter a chancela de Hollywood, senão... E aí, sabe o que acontece? Os atores, as atrizes, começam a fazer isso que a Fernandinha está fazendo. Quer entrar numa corrida, numa campanha, numa tentativa de disputar. Vê se o Darim está preocupado com isso, gente. De disputar. Não tá. Ele está preocupado simplesmente com a arte dele. Veja, é importante falar isso porque a Argentina, essa Argentina do Milei, né, na pobreza, mas a Argentina já passou por tanta crise, mas a Argentina, ela não tem o cinema que tem à toa. Estudar cinema é alguma coisa do âmbito do ensino médio, já há algum tempo. Então não é uma coisa que... Aqui no Brasil nós não temos isso, né? Nós não temos. Até pouco tempo, fazer teatro na USP, o curso de teatro, não era alguma coisa necessária. Muitos atores e atrizes não faziam o curso, eles ingressavam em algum canal de televisão, e agora voltou isso, né? Quem é influencer vai lá num canal e trabalha junto com grandes artistas e tudo bem. E como está todo mundo precisando de emprego, então tudo bem, todo mundo engole todo mundo. Mas, né? Mas não é assim, né, gente? Não é assim, né? Não é assim, não. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Não é assim que faz. Né? Não é essa mensuração pelo outro de tal maneira. Aliás, é preciso saber se o outro é de fato o outro. Né? É preciso saber se o outro do cinema brasileiro é o americano. E se não for? E se o outro do cinema brasileiro possa ser um outro que não foi criado? E se o cinema brasileiro ainda não tem o seu outro para se constituir como um eu? Vocês já pensaram nisso? Do cinema brasileiro não ter um outro? Quanta coisa foi feita no Brasil, gente? Quanta coisa foi feita no Brasil e sumiu, desapareceu. Vocês imaginaram que eu ficava vendo, né, aquela fila que não acabava mais, né? No cinema da cidade pequena onde eu passei parte da infância e da juventude. Eu nasci em São Paulo, né? Mas passei parte da infância e juventude da cidade do interior. Cine Rio Branco. Cine Rio Branco. Cinema enorme, né? Lá no interior de São Paulo. Aquilo dava 3, 4 voltas de fila para assistir um filme do lançamento do Mazzaropi. E vocês pensam que era só no interior, onde todo mundo era caipira? Não, você precisava ver aqui em São Paulo, quando ele estreava no Arte Palácio, né? O cinema ali do Largo Paissandu, hoje não existe mais. Cara, aquilo ia embora. Filas e filas, né? Mazzaropi. E quantos outros, né? Não fizeram bons filmes para valer, né? Eu, por exemplo, quando eu saí do cinema, após ter assistido o Bye Bye Brasil, eu não sabia para onde eu ia.
Eu fiquei andando assim, sabe, abobado. Eu não sabia para onde eu ia. Eu fiquei tão... Aquilo era um... Sabe, era sabe quando você... Eles põem um prato para você comer chamado Brasil. E aí você come. E você se empanturra de Brasil. De um Brasil que você não sabia que estava ali na tua cara. Aquilo, né? Até hoje, uma boa parte de alguns jargões que eu uso são do Bye Bye Brasil. Por exemplo, né? Quando eu faço quando eu descubro alguma coisa que é evidente, né? Eu sempre falo, não é com Y, né? Que é uma frase do Zé Wilker no filme. Mas, então aquilo é cinema. Porra, bicho, nós fizemos tanta coisa boa. Tanta coisa boa. Precisava de Hollywood sem ter um ar. Eu não entendo isso. Eu realmente não consigo entender o porquê que tá essa... De novo, né? Já teve isso com o Quatrilho. De novo essa história de que precisa de um Oscar, que a Fernandinha precisa competir, mas a Fernandinha não vai conseguir competir porque a Nicole Kidman já é mais famosa. Que é isso, gente? Que jogo mais imbecil querem que a gente jogue? A gente teria que olhar o Darín 1000 vezes e ver que ele não entrou nesse jogo. Você pode falar, mas o Almodóvar entrou. O Almodóvar entrou. E daí, digo eu, né? O Almodóvar não é argentino? Quer dizer, nós da América Latina, talvez não tenhamos que entrar nesse jogo. Né? Hollywood exige uma cultura de Hollywood. E os filmes estrangeiros, quando faz a competição, né, do Oscar do melhor filme estrangeiro, ou seja, filme não americano, são filmes acima da média mesmo, para valer. O que é importante entender, gente, é que os Estados Unidos são um lugar etnocêntrico. Não há um desejo do americano de conhecer outra coisa que não o que é o comum da vida dele. Muito mais do que nos outros países. Os Estados Unidos é voltado para o seu interior. Então, verdade que o Trump ganhou a eleição. E o que o Trump propõe? Né? O capitalismo voltado para ele mesmo, né? Dizendo que vai proteger a velha indústria. Imagina, né? Se a gente não entender... Eu vivi lá, trabalhei lá, né? Então, eu sei o quanto o americano médio ele é mais etnocêntrico do que o brasileiro médio ou do que outros, né? Outros homens médios, né? De cultura média. É muito forte. E Hollywood é uma indústria do cinema popular. A gente pode gostar muito do Tarantino e tantos outros, né? Mas a gente não precisa competir. A gente pode ter casa com água quente aqui mesmo. Daqui a pouco a gente volta.